Como eu sei se o problema sou eu? Tem momentos em que tudo começa a dar errado. E a primeira pergunta que aparece na cabeça é: será que o problema sou eu? Você tenta entender por que as coisas parecem se repetir, por que as relações desgastam, por que as pessoas se afastam e, no fundo, existe uma culpa silenciosa, aquela sensação de que talvez você seja a causa de tudo o que dá errado. Mas e se o problema não for você, e sim o peso que você carrega tentando ser sempre suficiente? Talvez o problema não esteja em quem você é, mas em tudo o que você assumiu como responsabilidade emocional dos outros. Quantas vezes você se moldou, cedeu, se culpou, acreditando que amar significava consertar o que estava quebrado, mesmo que o quebrado não fosse seu? A verdade é que essa pergunta, será que o problema sou eu, não é sobre apontar culpados. Ela é um pedido de paz. É o coração pedindo para entender onde termina o esforço saudável e onde começa o autoabandono. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque entender se o problema é você é, no fundo, entender se o amor, a entrega e a culpa estão no lugar certo, quando tudo parece culpa sua. Você começa a perceber que está sempre pedindo desculpas, mesmo quando não fez nada de errado. Quando alguém se afasta, você se pergunta o que fez de errado. Quando algo não dá certo, você se culpa por não ter tentado mais. E é assim, pouco a pouco, que o peso do mundo inteiro vai ficando nas suas costas, porque você aprendeu que ser bom é assumir culpas que nem sempre são suas. Mas há um detalhe que quase ninguém te conta: nem tudo o que dá errado tem um vilão. Às vezes as coisas simplesmente não funcionam. Às vezes o outro não estava pronto, não soube cuidar, não quis ficar. E isso não significa que você falhou. Significa apenas que a sua parte acabou e que a vida está tentando te mostrar um limite que você insiste em ultrapassar. A gente aprende a se culpar porque é mais fácil do que lidar com a impotência. Culpar a si mesmo dá a falsa sensação de controle, como se, ao assumir tudo, você pudesse evitar a dor da perda. Mas essa tentativa de controle é o que te prende ao sofrimento. Porque quando você acredita que o problema sempre é você, o que você faz é apagar sua própria luz para tentar iluminar o outro. Quando a culpa vira um espelho, chega um ponto em que a culpa começa a distorcer tudo. Você passa a duvidar do que sente, do que faz, do que é. Começa a se perguntar se está exagerando, se é sensível demais, se está pedindo muito. E aos poucos vai acreditando que o problema é sentir, quando na verdade o problema é nunca se sentir compreendido. A culpa é traiçoeira. Ela te convence de que, se você mudar, tudo vai dar certo. Mas o amor verdadeiro não exige que você se desmonte para caber nele. O amor não deveria te deixar com medo de ser quem é. Se para manter alguém por perto, você precisa esconder o que sente, se controlar o tempo todo, ou se diminuir para não incomodar, então o problema nunca foi você. O problema é estar num lugar onde o seu jeito de amar é visto como demais. Às vezes o que você chama de meu defeito é só uma parte de você que não encontrou o espaço certo para existir. E quando esse espaço aparece, quando alguém te enxerga e te aceita, sem pedir que você mude, você entende que o problema nunca foi a sua intensidade, e sim a falta de quem soubesse lidar com ela. A virada. Quando você entende o seu papel, existe um momento em que tudo começa a fazer sentido. Quando você percebe que não precisa mais provar o seu valor, nem justificar o que sente. Quando entende que o amor não é um campo de batalha onde alguém precisa sair culpado. É um lugar onde dois corações tentam se encontrar e, às vezes, simplesmente não conseguem. O que antes parecia falha, vira aprendizado. Você começa a perceber os padrões, as escolhas repetidas, os medos que te guiavam. E nesse instante, algo muda. A pergunta, será que o problema sou eu, se transforma em eu. O que posso aprender com isso? Não é mais sobre culpa, é sobre consciência. Você para de carregar o peso de tudo e começa a olhar para si com gentileza, com a coragem de quem se aceita imperfeito, mas inteiro. É nesse ponto que nasce o verdadeiro amadurecimento emocional.
quando você entende que não tem controle sobre o que os outros fazem, sentem ou escolhem, mas tem total poder sobre o que aceita, o que repete e o que decide deixar ir. O problema nunca foi sentir demais, foi acreditar que isso te tornava fraco. Mas sentir é o que te mantém humano. A resposta: e se o problema nunca tiver sido você? Talvez o problema nunca tenha sido você, mas sim a forma como aprendeu a se olhar. Talvez tenha te ensinado que para ser amado era preciso se encaixar, se explicar, se adaptar, e sem perceber, você começou a se moldar tanto aos outros que esqueceu da própria forma. Mas agora você começa a se reconhecer de novo. Percebe que pode ser gentil, sem se anular, que pode amar sem se perder, que pode se importar sem carregar o mundo. Você entende que ser a causa de tudo o que acontece ao seu redor não é força, é fardo, e que a verdadeira força está em saber quando algo não te pertence mais. O problema não é você, é o costume de se culpar por tudo, até pelo que nunca teve solução. É o medo de decepcionar, o hábito de se responsabilizar até pelo silêncio do outro. Mas hoje, se tem algo para mudar, não é quem você é o modo como você se trata. A partir daqui, quando algo dar errado, troque a pergunta: o que eu fiz de errado? Por o que essa situação quer me ensinar? Você vai perceber que a vida deixa de ser um peso e começa a ser um espelho, refletindo não os erros que você cometeu, mas a coragem que teve de aprender com eles. E quando esse entendimento chega, você sente algo raro, leveza, porque, enfim, entende que a resposta para tanta culpa era simples. O problema nunca foi ser quem você é, o problema era não enxergar o valor que isso tem. O recomeço começa dentro de você. Quando você entende que o problema não é ser quem é, algo muda silenciosamente. Você para de lutar contra si e começa a caminhar com mais leveza, não para agradar, não para provar, mas para viver em paz com o que sente. A partir daqui, tudo se transforma. Os vínculos ficam mais verdadeiros, as relações mais justas e o amor mais leve, porque quando você se enxerga com gentileza, o mundo começa a te enxergar diferente também. Você aprende que não precisa se consertar para ser digno de amor, só se permitir ser. Se um dia essa dúvida voltar, se de novo você se perguntar: será que o problema sou eu? Lembre-se, quem faz essa pergunta já está evoluindo, porque quem se questiona está tentando entender, e quem busca entender está, sem perceber, se curando. E é assim que começa o verdadeiro recomeço, não quando o outro volta, mas quando você volta para si. Compartilhe nos comentários se esse tema falou com você. E se quiser continuar refletindo sobre o que o coração sente, se inscreva no canal Como Eu Sei. Aqui, a verdade não machuca, ela liberta.